Olá, aula de História e Geografia de hoje, sexta-feira, ok? Então vamos lá acompanhar na nossa apostila. A gente está estudando os problemas do campo no Brasil e hoje nós vamos falar sobre o trabalho escravo. Então vamos compartilhar aqui na tela, né? O trabalho escravo, certo? Vocês peguem uma caneta marca-texto, um lápis de cor e grifem o que a professora vai falar, porque fica mais fácil para estudar. Vocês viram na prova de ontem, né, que o assunto às vezes é extenso e daí a gente não lembra do que está escrito, então na hora de estudar, a gente estuda as coisas mais importantes, ok? O trabalho escravo. Na zona rural, ocorrem problemas ambientais, desmatamento e poluição química e problemas sociais. Vamos estudar um deles, o trabalho escravo. Então, aqui vocês vão, esse texto, esse parágrafo todo, vocês vão grifar, certo? Os problemas ambientais, desmatamento e poluição química e problemas sociais, o trabalho escravo, certo? Então, aqui, um canavieiro submetido a trabalho escravo no estado da Bahia, né? Nenhuma camisa decente ele tem, né? Para usar, né? Então, trabalho escravo, certo? Trabalho escravo, vocês já vão entender o que é, certo? Não eram só os negros que eram escravos. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas com trabalho escravo. Todos os anos, as autoridades responsáveis encontram e libertam trabalhadores escravizados em fazendas no Brasil. Mas mesmo assim, o problema persiste. Há aqueles que, sem emprego na região em que vivem, buscam trabalho em fazendas distantes. Muitos desses trabalhadores são enganados pelas pessoas que os contratam. Essa pessoa oferece transporte gratuito, salário, alojamento, né, que é um lugar onde eles podem dormir, né, e descansar, comida e às vezes até adiantamento em dinheiro para dar à família do trabalhador. Porém, quando chegam às fazendas, os trabalhadores ficam sabendo que já devem para o patrão o dinheiro do adiantamento, o dinheiro do transporte, da alimentação consumida na viagem. Olha só, prometeu aqui e quando chega na fazenda tem que pagar tudo, né? E que o alojamento, a alimentação, os instrumentos de trabalho, como foices, facões, motosserras, botas e luvas, também serão cobrados e não pode, né? Isso é uma obrigação do patrão, certo? Então, além do que a comida lá, que eles vendem lá na fazenda, ela é mais cara e eles têm que pagar tudo. Eles descobrem, então, que não receberão nada, uma vez que o seu salário mal dá para pagar as dívidas. Tornam-se, assim, praticamente escravos dos seus patrões. Aí o patrão não deixa ir embora porque diz para eles que eles estão devendo, né? Então, eles já chegam lá com dívida, porque primeiro é prometido para eles, né? Tudo que eles vão ganhar, né? Que eles vão ganhar alojamento, que vão ganhar comida, que vão ganhar transporte, né? Salário, para dar um adiantamento de salário para mandar para a família. E quando eles chegam lá, então é falado para eles, ó, você vai ter que pagar a tua viagem, a tua comida, o teu alojamento e o dinheiro que mandou para sua família. Então ele já está devendo e ainda pedem para pagar as ferramentas de trabalho. Então eles descobrem que são enganados e não conseguem pagar as dívidas, tornam-se assim praticamente escravos dos seus patrões. Há muitos proprietários que contratam homens armados para vigiar os trabalhadores e impedir que eles se revoltem, mas alguns conseguem fugir e denunciar os maus tratos. Então, eles colocam tipo um guarda lá com arma, né? Para não deixar eles fugirem, né? Então, eles ficam presos ali com trabalho escravo, né? Então, aqui, então, né? Nós podemos perceber o que acontece, né? Então, aqui vocês podem marcar, né? Quando chegam às fazendas, os trabalhadores ficam sabendo que já devem ao patrão, né? Esse trecho aqui vocês podem marcar para estudar depois para a prova. E vamos ler esse texto aqui ainda. Leia uma notícia de jornal que informa sobre o resgate pelas autoridades de trabalhadores escravizados no campo. Então, isso aqui estava uma notícia no jornal, tá? Homens são resgatados em situação de escravidão em lavoura de Goiás. Agentes da polícia de Goiás resgataram 11 trabalhadores de uma plantação de tomate na cidade de Jaraguá. Não é a minha Jaraguá, tá? A
minha Jaraguá é Jaraguá do Sul. De acordo com a fiscalização, eles viviam e trabalhavam em condições semelhantes às de escravos, sendo submetidos a jornada de trabalho exaustivas. Nenhum deles possuía registro em suas carteiras de trabalho e todos aplicavam agrotóxicos nas plantas sem nenhum equipamento de proteção, nenhuma máscara, nada. Os agentes também encontraram alojamentos precários, não havia banheiros e a água consumida estava contaminada. Olha só, que trabalho escravo, né? Então, aqui nós temos os vocabulários, né? Resgatar é libertar, submetido que foi obrigado a obedecer às ordens de alguém, exaustivo, muito cansativo, trabalhava muito mais do que 8 horas por dia. Carteira de trabalho, documentos que garantem ao trabalhador os seus direitos, né? Tais como salário, descanso. Precário, aquilo que não é de qualidade, aquilo que é muito ruim. Então, lá eles foram... E assim está cheio no Brasil, né? E pior ainda é quando é criança, né? Que está no trabalho escravo. E tem também. Atividade 3. Com base no texto, homens são resgatados em situação de escravidão em lavouras de Goiás, responda as questões em seu caderno. Qual era o trabalho dos homens resgatados? Desse texto aqui. O que eles faziam? A notícia revela que os trabalhadores viviam em condições parecidas com as dos escravos. Citem 2 condições, né? Então, aqui estão as condições, tá? Vocês vão escrever 2 dessas condições. No texto que se lê, todos aplicavam agrotóxicos nas plantações sem nenhum equipamento de proteção. Isso é um problema? Por quê? Quando a gente trabalha com veneno, né, com agrotóxico, qualquer veneno, precisa usar máscara, luva, uma roupa especial, máscara para a gente não inalar no pulmão, né, ou pela boca, ou pelo nariz, aquele veneno que vai prejudicar o pulmão, luvas para que aquilo não caia na mão da gente, na pele, porque pode pela pele entrar no corpo também, né? Então, toda pessoa que trabalha com qualquer tipo de veneno precisa de proteção. E eles passavam veneno na lavoura de tomate sem nenhuma proteção. Então, aqui vocês vão olhar aqui no texto e vão responder, isso é um problema? Por quê? Não usar equipamento de proteção é um problema? Por quê? Então, pessoal, isso é o que temos hoje para a nossa aula de História e Geografia. Espero que vocês tenham prestado muita atenção no texto e tenham compreendido que esses homens vivem em situação de muito sofrimento. Eles, na verdade, saíram das suas casas porque queriam ganhar um dinheirinho para levar, para mandar para suas famílias, para que seus filhos pudessem ter dinheiro para comprar uma comida. E eles não estão podendo mandar esse dinheiro porque eles não estão ganhando esse dinheiro. Não podem voltar porque tem guarda cuidando, ou então o patrão diz que eles estão devendo, né? Isso é situação de escravidão. Quando eu tenho um emprego de carteira assinada, se eu não quero mais o meu emprego, eu vou pedir demissão e eu vou embora, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Fala para o patrão, eu não quero mais trabalhar. Eu vou sair do meu emprego. Pode sair. Agora, essas pessoas não podem, né? Ou elas fogem escondido, ou elas têm que ficar sob regime de escravidão, certo? Então, isso que é uma coisa muito complicada, muito difícil e muito sofrida, né? Que nós devemos ter muita dó e pena dessas pessoas, e ainda bem que aqui na nossa região dificilmente acontece, mas se acontece alguém denuncia, né? Só que lá pelo interiorzão do Brasil, as pessoas acham que isso é normal, quando não é normal, né? Então, uma boa aula para vocês e até a próxima semana.